Reflexão bíblica. Evangelho de Mateus. Capítulo 26. Mateus 26, o preço da traição. No capítulo 26 de Mateus, veremos que neste ponto da Bíblia a vida de Jesus na terra estava chegando ao fim, pois sua crucificação estava chegando. Diante disso, os líderes religiosos e os sacerdotes arquitetam um plano para prender a Jesus por se sentirem ameaçados e em consequência levá-lo à morte. O pior de tudo é que Jesus precisou lidar com a traição, embora ele já soubesse. Contexto histórico. De acordo com o contexto, em Mateus 26 do Novo Testamento da Bíblia, começa a paixão, a traição de Judas Iscariotes, e a última ceia com os 12 apóstolos e o cumprimento da profecia de Jesus. Jesus, por sua vez, alerta que até o amanhecer um deles o trairá, e o outro negará. Acompanhe a seguir o estudo completo de Mateus 26. Versículos 1 ao 20. E aconteceu que, quando Jesus concluiu todos estes discursos, disse aos seus discípulos: Bem sabeis que daqui a 2 dias é a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Depois os príncipes dos sacerdotes, e os escribas, e os anciãos do povo reuniram-se na sala do sumo sacerdote, o qual se chamava Caifás. E consultaram-se mutuamente para prenderem Jesus com dolo e o matarem. Mas diziam, não durante a festa, para que não haja alvoroço entre o povo. E, estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro, com unguento de grande valor, e derramou-lhe sobre a cabeça, quando ele estava sentado à mesa. E os seus discípulos, vendo isto, indignaram-se, dizendo: Por que é este desperdício? Pois este unguento podia vender-se por grande preço, e dar-se o dinheiro aos pobres. Jesus, porém, conhecendo isto, disse-lhes: Por que afligis esta mulher? Pois praticou uma boa ação para comigo. Porquanto sempre tendes convosco os pobres, mas a mim não me haveis de ter sempre. Ora, derramando ela este unguento sobre o meu corpo, fê-lo preparando-me para o meu sepultamento. Em verdade vos digo que, onde quer que este evangelho for pregado em todo o mundo, também será referido o que ela fez, para a memória sua. Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os príncipes dos sacerdotes. E disse: Que me quereis dar, e eu vô-lo entregarei? E eles lhe pesaram 30 moedas de prata. E desde então buscava oportunidade para o entregar. E, no primeiro dia da festa dos pães ázimos, chegaram os discípulos junto de Jesus, dizendo: Onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele disse: Ide à cidade, a um certo homem, e dizei-lhe: O mestre diz: O meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhes ordenara, e prepararam a Páscoa. E, chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12. Versículos 1 e 2. A festa de Páscoa. A Páscoa era uma celebração que comemorava a saída dos israelitas do Egito nos dias de Moisés, Êxodo 12. O tempo da morte de Jesus, na Páscoa, confirma a sua identidade como o novo Moisés que guiará os seus discípulos em um novo êxodo espiritual. Sobre o Filho do Homem, ver nota em Mateus 8 verso 20. A referência temporal quanto a estarem a 2 dias da Páscoa significa que a profecia de Jesus foi apresentada na terça-feira. Versículos 3 e 4. A reunião dos sacerdotes. José Caifás serviu como sumo sacerdote de 18 a 36 d.C., depois que ele substituiu a Anás, seu sogro. Sua cova fúnebre foi descoberta em 1990 ao sul de Abu Tor. Versículo 5.
O planejamento da morte de Jesus. O receio de alvoroço durante a Páscoa era plenamente justificado, pois balbúrdias haviam ocorrido anteriormente. Um alvoroço faria com que os romanos reforçassem ainda mais o seu controle sobre Jerusalém e a liderança judaica. Versículo 6. Jesus estava em Betânia operando seus milagres. Aparentemente, Jesus havia curado Simão, o leproso, de sua grave doença de pele em uma data anterior, pois ele agora vivia numa casa, e não em uma colônia de leprosos, e hospedava convidados judeus antes da Páscoa. Versículos 7 ao 10. Jesus é ungido. A mulher cujo nome não foi mencionado era Maria, João 12 verso 3. Seu unguento era muito precioso, equivalente ao salário de um ano de trabalho. Visto que Jesus era o Messias, um título que significa ungido, ungir a sua cabeça era particularmente significativo. Isso lembrava a unção dos reis do Antigo Testamento, 1 Samuel 10 verso 1, 2 Reis 9 verso 3. Versículos 11 e 12. Um ato de preparação. Cadáveres eram perfumados na Palestina do primeiro século para disfarçar o odor da putrefação. Jesus interpretou o ato de Maria como uma preparação para o seu sepultamento. O Messias estava iniciando seu reinado, porém, para a surpresa de seus discípulos, o seu trono seria uma cruz e o seu diadema uma coroa de espinhos. Versículos 13 ao 16. Judas negocia sua traição. Se as 30 moedas de prata são 30 shequels, a quantia equivalia ao salário de 120 dias de trabalho. Assim, por seu ato de traição, Judas ganhou uma quantia de dinheiro que equivalia somente a 1/3 do valor do generoso presente de Maria, ver nota no verso 7. Sobre o significado desta quantia, ver nota em Mateus 27 verso 9. Versículos 16 e 17. A festa dos pães. A festa dos pães ázimos era uma celebração de 7 ou 8 dias associada da Páscoa, de apenas um dia. Durante esta festa, os judeus deixavam de comer qualquer coisa que incluísse fermento, a fim de comemorar a rapidez com que Deus os libertara do Egito. Êxodo 13 versos 7 e 8, Deuteronômio 16 versos 3 e 4. A festa começava no dia anterior à Páscoa, na quinta-feira da Semana da Paixão. Versículos 18 ao 20. As instruções de Jesus. O relato de Marcos sobre este evento sugere mais claramente que as instruções de Jesus a seus discípulos indicam que ele fizera uso de conhecimento sobrenatural. Marcos 14 versos 13 ao 16. Versículos 21 ao 39. E, comendo eles, disse: Em verdade vos digo que um de vós me há de trair. E eles, entristecendo-se muito, começaram cada um a dizer-lhe: Porventura sou eu, Senhor? E ele, respondendo, disse: O que põe comigo a mão no prato, esse me há de trair. Em verdade o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito, mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se não houvera nascido. E, respondendo Judas, o que o traía, disse: Porventura sou eu, Rabi? Ele disse: Tu o disseste. E, quando comiam, Jesus tomou o pão, e abençoando, o partiu, e o deu aos discípulos, e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo. E, tomando o cálice, e dando graças, deu-lhe, dizendo: Bebei dele todos. Porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos, para a remissão dos pecados. E digo-vos que, desde agora, não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que o beba novo convosco no reino de meu Pai. E, tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então Jesus lhes disse:
Todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas, depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para Galiléia. Mas Pedro, respondendo, disse-lhe: ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Disse-lhe Jesus: em verdade te digo que, nesta mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja mister morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani, e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto vou além orar. E, levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte, ficai aqui, e velai comigo. E, indo um pouco mais para diante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice, todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Versículos 21 ao 24. Jesus anuncia que será traído. Conforme está escrito, indica que os sofrimentos de Jesus foram preditos no Antigo Testamento. Jesus provavelmente tinha em mente textos tais como Isaías 53 e Salmo 22. Versículos 25 e 26. A refeição pascal. A refeição pascal era rica de significado simbólico. Os judeus comiam um cordeiro para comemorar o cordeiro cujo sangue protegeu os primogênitos israelitas da praga da morte antes do êxodo. Ervas amargas serviam para recordar sua escravidão. O pão ázimo simbolizava a pressa de sua saída do Egito, Êxodo 12. Jesus investiu na rejeição de um novo simbolismo. O pão ázimo simbolizava o seu próprio corpo que seria dilacerado pela flagelação e crucificação. Seu sacrifício iniciaria um novo êxodo no qual as pessoas seriam libertadas do cativeiro do pecado. Versículos 27 e 28. O sangue de Jesus. O estabelecimento de um Novo Testamento era normalmente acompanhado por um ato de sacrifício. A matança do animal significava as consequências que sobrevieram à pessoa que violasse o pacto. O antigo pacto foi selado por um tal sacrifício, Êxodo 24 verso 8. Agora, o sacrifício de Jesus implementava o novo pacto que tinha sido prometido no Antigo Testamento, Jeremias 31 versos 31 ao 34. Neste novo pacto, Deus prometeu perdoar e esquecer os pecados de seu povo. Ele também prometeu escrever sua lei no coração de seu povo para que ele viesse a cumprir as suas justas exigências. Versículo 29. O cálice final. Muitos judeus esperavam que o Messias iniciasse o seu reinado por meio da participação com os seus súditos em um grande banquete. O cálice final da refeição antecipava essa grande festa messiânica e encorajava os discípulos de Jesus a esperar com todo zelo até que ele venha. 1 Coríntios 11 verso 26. Versículo 30. Os cânticos no Monte das Oliveiras. Os judeus normalmente cantavam porções de salmos como o Salmo 113 verso 118 durante a refeição pascal. Versículos 31 ao 33. O pastor das ovelhas. Muitos judeus consideravam Zacarias 13 verso 7, que Jesus aqui citou, como sendo uma profecia acerca do Messias. A citação de Jesus indicava que o próprio Pai o feriria. Embora sua crucificação envolvesse a conspiração de líderes religiosos, oficiais romanos, e a traição de um amigo, Jesus enxergava sua morte basicamente como o cumprimento do justo plano de Deus. Versículo 34. Jesus anuncia novamente que será negado. Para o cumprimento da profecia de Jesus,
Ver os versículos 69 ao 75. Versículos 35 ao 38. A tristeza de Jesus. A tristeza de Jesus resultou da sua expectação de seu sofrimento físico, emocional e espiritual, em especial a sua alienação de seu Pai enquanto carregava na cruz os pecados do mundo. Versículo 39. Jesus entra em estado de vigília e oração. No Antigo Testamento, o cálice é muitas vezes uma imagem da ira e do julgamento divinos. Salmo 75 versos 7 e 8, Isaías 51 verso 17. O cálice que Jesus enfrentou foi a ira de Deus contra o pecado. Com as palavras, se é possível, passe de mim este cálice, Jesus pediu a seu Pai que providenciasse perdão por algum outro meio que não fosse a sua morte sacrificial. Jesus sabia que o poder de Deus lhe tornava possível escapar do poder de seus executores judeus e romanos. Ver nota no verso 53, mas ele não desejava rejeitar o plano do Pai de prover salvação para o seu povo. Versículos 40 ao 60. E, voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos, e disse a Pedro: Então nem uma hora pudeste velar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E, indo segunda vez, orou, dizendo: Pai meu, se este cálice não pode passar de mim sem eu o beber, faça-se a tua vontade. E, voltando, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam pesados. E, deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto dos seus discípulos, e disse-lhes: Dormi agora, e repousai, eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, partamos, eis que é chegado o que me trai. E, estando ele ainda a falar, eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande multidão com espadas e varapaus, enviada pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciãos do povo. E o que o traía tinha-lhes dado um sinal, dizendo: O que eu beijar é esse, prendei-o. E logo, aproximando-se de Jesus, disse: Eu te saúdo, Rabi, e beijou-o. Jesus, porém, lhe disse: Amigo, a que vieste? Então, aproximando-se eles, lançaram mão de Jesus, e o prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou da espada e, ferindo o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe uma orelha. Então Jesus disse-lhe: Embainha a tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Ou pensas tu que eu não poderia agora orar a meu Pai, e que ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as Escrituras, que dizem que assim convém que aconteça? Então disse Jesus à multidão: Saístes, como para um salteador, com espadas e varapaus para me prender? Todos os dias me assentava junto de vós, ensinando no templo, e não me prendestes. Mas tudo isto aconteceu para que se cumpram as Escrituras dos profetas. Então, todos os discípulos, deixando-o, fugiram. E os que prenderam a Jesus o conduziram à casa do sumo sacerdote Caifás, onde os escribas e os anciãos estavam reunidos. E Pedro seguiu de longe, até ao pátio do sumo sacerdote, entrando, assentou-se entre os criados, para ver o fim. Ora, os príncipes dos sacerdotes, e os anciãos, e todo o conselho, buscavam um falso testemunho contra Jesus, para poderem dar-lhe a morte. E não o achavam, apesar de se apresentarem muitas testemunhas falsas, não o achavam. Mas, por fim chegaram 2 testemunhas falsas. Versículos 40 ao 45. A carne é fraca. A segunda petição de Jesus no Getsêmani,
admitiu que sua morte sacrificial era necessária. Mateus 26 verso 54 revela que o Senhor predissera a morte de Jesus no Antigo Testamento. As Escrituras, sendo a palavra de Deus, tinham de ser cumpridas. Esta segunda petição assemelha-se bem de perto da oração modelo de Mateus 6 versos 9 ao 13. Ambas as orações se dirigem a Deus como Pai e incluem a petição faça-se a tua vontade. Versículos 46 ao 49. Judas trai a Jesus. Os homens judeus não davam beijo uns nos outros em público, exceto em ocasiões formais. Esse tipo de beijo expressava respeito e afeição. Deste modo, o beijo de Judas foi um ato de vergonhosa hipocrisia. Versículos 50 e 51. Mesmo preso, Jesus realiza restaurações. O servo tinha o nome de Malco, João 18 verso 10. Jesus lhe restaurou a orelha decepada, Lucas 22 verso 51. Versículos 52 e 53. Jesus dá a ordem para que não usem a espada. Uma legião romana era composta por 6.000 soldados. Um número aproximadamente igual de tropas auxiliares apoiava cada legião. Deste modo, 12 legiões de anjos seriam equivalentes a 72.000 ou mesmo 144.000 anjos, mais que o suficiente para defender Jesus contra o aprisionamento e a crucificação. Versículos 54 a 56. O cumprimento da palavra de Deus. Jesus expressou a mesma visão das Escrituras que ele ensinara no Sermão do Monte, Mateus 5 versos 17 ao 20. Versículos 57 ao 60. O julgamento. O concílio era obrigado a ouvir em separado as testemunhas e então comparar os testemunhos para determinar se eles eram consistentes. Marcos 14 versos 55 ao 59. Testemunhos inconsistentes eram considerados inválidos. Versículos 61 ao 75. E disseram, este disse, eu posso derrubar o templo de Deus, e reedificá-lo em 3 dias. E, levantando-se o sumo sacerdote, disse-lhe, não respondes coisa alguma ao que estes depõem contra ti? Jesus, porém, guardava silêncio. E, insistindo o sumo sacerdote, disse-lhe, conjuro-te pelo Deus vivo que nos digas se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Disse-lhe Jesus, tu disseste, digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder, e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo, blasfemou, para que precisamos ainda de testemunhas? Eis que bem ouvistes agora a sua blasfêmia. Que vos parece? E eles, respondendo, disseram, é réu de morte. Então cuspiram-lhe no rosto e lhe davam punhadas, e outros o esbofeteavam, dizendo, profetiza-nos, Cristo, quem é o que te bateu? Ora, Pedro estava sentado fora, no pátio, e, aproximando-se dele uma criada, disse, tu também estavas com Jesus, o Galileu. Mas ele negou diante de todos, dizendo, não sei o que dizes. E, saindo para o vestíbulo, outra criada o viu, e disse aos que ali estavam, este também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento, não conheço tal homem. E, daí a pouco, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro, verdadeiramente também tu és deles, pois a tua fala te denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo, não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. E lembrou-se Pedro das palavras de Jesus, que lhe dissera, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E, saindo dali, chorou amargamente. Versículos 61 ao 63. Jesus permanece em silêncio.
O testemunho era baseado em uma compreensão confusa da declaração de Jesus em João 2 verso 19. Uma vez que tanto segundo Samuel 7 versos 13 e 14 quanto Zacarias 6 verso 12 retratavam o Messias como aquele que construiria um templo para Deus, o sumo sacerdote considerou a declaração a respeito da edificação do templo em 3 dias como uma reivindicação do Messiado. O sumo sacerdote parece usar os títulos Cristo e Filho de Deus de maneira intercambiável, sugerindo que muitos judeus viam o título Filho de Deus como messiânico à luz de Salmo 2. Versículo 64. A confissão de Jesus. A confissão de Jesus reconhecia que ele é o Messias e o Filho de Deus. Todavia, ele contrariou interpretações confusas de seu papel messiânico ao se descrever como o Filho do Homem. Tanto Filho do Homem quanto a expressão, vindo sobre as nuvens do céu, foram tiradas de Daniel 7 verso 13. As palavras de Jesus confirmaram que ele pretendia que esse título expressasse não apenas a sua humanidade, mas a sua identidade como um rei de origem celestial que haveria de reinar sobre um reino eterno. As palavras, assentado à direita, ecoam o Salmo 110 verso 1, ver nota em Mateus 22 versos 43 ao 46. Ao aplicar o Salmo 110 verso 1, a si mesmo, Jesus deu a impressão de estar reivindicando ser igual a Deus. Os líderes judeus incrédulos consideraram isto uma blasfêmia, um crime digno de morte. Levíticos 24 versos 10 ao 23. Versículo 65. Acusação de blasfêmia. Rasgar as próprias vestes era uma expressão comum de profunda tristeza e era a resposta judaica costumeira à blasfêmia. Contudo, em razão das vestes do sumo sacerdote serem sagradas, Levíticos 21 verso 10 proibia o sumo sacerdote, aquele entre seus irmãos, de rasgar as próprias vestes. Deste modo, a ira do sumo sacerdote diante da declaração de Jesus o levou a cometer um ato de sacrilégio. Versículo 66. Jesus é considerado culpado. A execução por apedrejamento era a penalidade prescrita no Antigo Testamento para blasfêmia. Levíticos 24 versos 10 ao 23. Versículos 67 e 68. Eles humilham a Jesus. Marcos 14 verso 65 mostra que os homens cobriram a face de Jesus antes de agredi-lo. Desta maneira, esperava-se que Jesus identificasse os seus agressores pelo nome sem lhes ver a face ou lhes ouvir a voz. Esse teste zombeteiro do Messiado provavelmente se baseava em uma interpretação errônea de Isaías 11 verso 3, que dizia que o Messias não julgará de acordo com a visão dos seus olhos, nem reprovará de acordo com o ouvir de seus ouvidos. Um século mais tarde, Bar Kokhba foi executado depois que sua reivindicação de ser o Messias foi refutada por sua incapacidade de julgar pelo olfato. Versículos 69 ao 71. Pedro nega a Jesus. A ênfase na identidade de Jesus como um galileu e um nazareno podem indicar que um dos argumentos usados para refutar suas reivindicações messiânicas era que ele não procedia de Belém, a cidade de Davi. Esta cidade é identificada como o lugar de nascimento do Messias em Miqueias 5 verso 2. Deste modo, esse argumento contra o Messiado de Jesus confundia a sua cidade natal com o seu lugar de nascimento. Mateus 2 versos 4 ao 11. Versículos 72 e 73. Pedro nega Jesus pela segunda vez. Os galileus se expressavam de um modo de falar que os distinguia dos habitantes de Judá. Versículos 74 e 75. Pedro nega Jesus pela terceira vez. Este cumpriu a profecia de Jesus no evento versículo 34. 5 importantes lições que podemos aprender em Mateus 26. O preço da traição. A traição de Judas contra Jesus, narrada em Mateus 26,
nos ensina sobre as consequências devastadoras da deslealdade e da ganância. Isso nos lembra da importância de cultivar relacionamentos baseados na confiança e na integridade. O poder da oração. No jardim do Getsêmani, Jesus exemplifica o poder da oração ao buscar forças do Pai antes de enfrentar sua crucificação. Isso nos lembra da importância da comunhão com Deus em momentos de aflição e desafio. A vitória sobre a tentação. O relato da tentação de Jesus no Getsêmani nos mostra sua perfeita submissão à vontade de Deus, mesmo diante da tentação de desistir. Isso nos inspira a resistir à tentação e a confiar na vontade soberana de Deus em nossas vidas. A importância da vigilância espiritual. Jesus adverte seus discípulos sobre a necessidade de vigilância espiritual, para não cair em tentação. Isso nos lembra da importância de estarmos alertas e vigilantes em nossa jornada espiritual, evitando sermos pegos desprevenidos pelos ataques do inimigo. A redenção através do sacrifício. A crucificação de Jesus, descrita em Mateus 26, é um lembrete poderoso do sacrifício supremo que ele fez por nós, para que pudéssemos ser reconciliados com Deus. Isso nos leva a refletir sobre o imenso amor de Deus e a gratidão pela salvação que ele nos oferece através de Cristo. Conclusão. Podemos concluir, portanto, que enquanto o Senhor era levado, Simão Pedro seguia de longe e nega Jesus após ele ser confrontado em 3 ocasiões sobre o fato de ser discípulo de Cristo. E ao se dar conta do que Jesus havia profetizado, Pedro chora amargamente. Graça e paz por parte de nosso Deus e Pai, e de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, estejam sobre nossas vidas.